Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Eu confesso que a ideia inicial desse vídeo era só mostrar como que é o meu processo com lápis de cor, mas eu mudei um pouquinho de ideia no meio do caminho por conta da referência que eu decidi usar. Bom, esses são os materiais que eu vou usar durante esse desenho, e eu também vou deixar eles listados na descrição do vídeo. Enfim, no momento que eu tava procurando uma referência pra, meu Deus, o que eu quero desenhar no Pinterest, eu dei de cara com essa foto aqui. E aí eu pensei, não, peraí, eu preciso mudar um pouquinho o tema do meu vídeo. Então hoje, na verdade, eu gostaria de conversar com vocês sobre como eu atualmente tenho recebido essas influências que vêm de fora, como que eu tenho absorvido referências e tudo mais, sabe? Então, só tentando explicar o que eu vou tentar fazer mais ou menos por aqui. Nesse primeiro desenho que eu tô fazendo, que eu vou fazer dois, nesse primeiro eu vou tentar mimicar o máximo que eu consigo das coisas que eu estou vendo nessa minha referência, e no segundo eu vou aplicar coisas que são mais do meu gosto e, bom, vocês vão ver. Mas eu acho que pra eu começar a falar desse assunto eu preciso falar da Ana, versão assim, baby, que começou a desenhar, que tinha, eu não sei se vocês vão lembrar, não era um jogo, mas é um jogo que era um espelho e você meio que copiava, eu lembro que o meu era das princesas da Disney, e eu cresci assim. E sendo bem honesta pra vocês, eu acho que a diferença entre essa Ana, que desenhava as coisas das princesas da Disney, até a que vocês vêm desenhando aqui hoje, de entender o que é o meu estilo e o que não pertence a mim, se eu disser pra vocês que eu fui começar a entender isso, sei lá, no meio de 2025, começo de 2025, vocês entenderiam? Apesar de eu já estar na internet há muito tempo. E isso eu acho que é porque parece que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, menos eu sei das coisas. Por exemplo, por muito tempo eu achei que se eu mudasse o detalhe de alguma coisa, eu estaria tornando aquela coisa agora uma criação minha. Não que você não possa começar por aí, na verdade, até porque foi assim que eu comecei. Mas não para por aí não, tá? Você ainda tem um bom caminho pra seguir. E eu queria dar uma dica, mas aí eu percebi que essa dica vai ser muito assim, ó, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Quando você for procurar referência, tente não procurar referências de desenho. Ana, mas no seu vídeo anterior, as referências que você procurou eram desenhos. Tá, mas é porque eu precisava naquela situação em específico. Mas, no geral, quando você for procurar referência, por favor, tenta não procurar o desenho de outras pessoas. É lógico que em algum momento você vai trombar com o desenho de outras pessoas, com as criações de outras pessoas, e aquilo pode ficar muito preso na sua cabeça e, querendo ou não, se tornando uma armadilha, porque o nosso cérebro sempre busca repetição. Então, eu diria pra você tentar evitar procurar desenhos de outras pessoas nesse contexto, né? E eu digo isso por experiência própria, tá, gente? Vamos deixar abaixo, mas é por experiência própria esse conselho que eu tô dando pra vocês. Inclusive, vocês sabiam que é assim que, por exemplo, coleções de moda são criadas? Quando fala assim, não, a gente precisa começar uma coleção, geralmente eles não usam foto de roupas, eles vão usar fotos de animais, texturas, lugares, qualquer coisa sem ser roupa. Enfim, esse é um conselho muito simples, mas ele é extremamente difícil de ser seguido. Então, assim, caso você esbarre com um desenho, por exemplo, que você achou lindo e você quer usar como referência, eu vou te dizer o que eu fiz aqui e talvez de alguma maneira isso te ajude. Bom, a primeira coisa foi que a foto em si me chamou muita atenção e acho que a primeira coisa que eu fiz foi parar e falar assim, tá, mas peraí, o que tá me chamando tanto atenção? Não parte direto pra só, nossa, vou fazer um desenho inspirado nisso. Para, senta um pouco, analisa, entende o porquê que você gostou tanto. No meu caso, eu acho que eu gostei muito da paleta de cores que foi escolhida, e eu gostei muito de ver a delicadeza do traço e de como o lápis de cor foi usado, porque muitas das referências que eu tinha antigamente com o lápis de cor, elas não eram desse jeito, eram do jeito mais tradicional que a gente conhece, sabe? Eu acredito que ver essas referências tá me ajudando a tirar um pouco do rancinho que eu tinha com o lápis de cor. Então, ok, entendendo o que eu gostei, o que eu não gostei no desenho, como é que eu posso traduzir isso de uma maneira que seja minha, mas que a referência ainda esteja ali. Então, a minha primeira tentativa foi realmente fazer um desenho no meu estilo, mas tentar mimicar o estilo de pintura e espaços em branco e etc, o máximo que eu conseguia com os materiais que eu tinha disponível, é óbvio. E eu não sei se foi por conta da primeira referência que eu vi, se foi a vibe, se foi o livro que eu já estava lendo, porque
durante essa semana eu tava terminando de ler o primeiro livro de A Corte de Rosas e Espinhos, e a Freira, não sei como falar o nome dela até hoje, gente, ficou muito presa na minha cabeça. Então eu tentei fazer um retrato de como eu imaginava ela na minha cabeça. E a princípio eu não ia usar lápis preto de jeito nenhum, porque a artista original ali, ela não usou. Inclusive eu gostaria muito de saber quem é a artista, mas eu não consegui encontrar no Pinterest. Isso é meio foda às vezes, inclusive. Enfim, eu não queria usar preto, mas eu não tinha nenhum lápis que fosse azul escuro, mas que ele ficasse escuro o suficiente para o quanto eu achava que o desenho precisava de contraste. Então não teve jeito, eu apelei pro lápis preto, e eu acho que aí já foi uma mudança que já deixou diferente da referência original. Mas sabe quando você sente que aquilo ali ainda não tem cara de seu? Tipo, tinha cara de meu, mas eu achei que poderia ter mais ainda a cara de algo que eu fiz. Então, dessa segunda vez, eu fui realmente procurar uma fotografia pra eu poder usar como referência. E vocês vão ver agora, futuramente, né, daqui a alguns minutos, que eu usei as cores de uma forma mais incisiva. Na verdade, eu acho que não é incisiva a palavra, é porque eu sinto uma necessidade de fazer traços rápidos, de pintar coisas rápidas. É como se eu tivesse toda a emoção saindo pela palma da minha mão. E ela, obviamente, funciona. Os meus pensamentos, tudo na minha cabeça funciona de uma forma muito rápida. Então, os meus traços, muitas vezes, eles não são precisos, eles têm mais a ver com rapidez e fluidez. E eu tentei muito conter essa característica no primeiro desenho, porque eu conseguia ver que não era aquilo que aquela mímica que eu tava tentando fazer exigia. Então eu sinto que eu comecei... Foi muito difícil eu falar isso porque vocês não estão vendo essa parte do desenho ainda. Desculpa então, mas eu juro que vocês vão ver que parece que a mescla de cores, ela se tornou mais... Eu não vou dizer que é única, mas eu sinto que ela teve mais a minha cara, teve mais a minha personalidade. Eu não sei se eu quero usar essa palavra, mas é essa que eu vou usar. Eu não sei se vocês conseguem apontar outras características. Eu sinto que foi igual, mas diferente na hora de fazer esse desenho. Então, se vocês notarem alguma diferença e quiserem me contar nos comentários, eu vou adorar também. E bom, gente, eu acho que por hoje era isso que eu tinha pra falar. Se vocês conseguiram perceber pela minha voz, eu tô meio doente, então minha garganta tá doendo bastante. E por conta disso, eu vou parar de tagarelar aqui, tá? Eu fiz esse vídeo ainda bastante narrado, porque, sei lá, eu senti que eu precisava compartilhar algumas dessas frases com vocês. E obrigada por ter assistido. Eu vou deixar o processo desse outro desenho aí rolando na página com uma musiquinha mais vibes. Muito obrigada por estar aqui e eu vejo você numa próxima.